Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Esse evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. To listen the audio in English, press the interpretation button at the lower right-hand side of the screen. Como de costume, o evento será dividido em duas partes. Na primeira parte, nosso CEO, André Haui, e nosso CFO, Rafael Sperendio, apresentarão as principais entregas dos primeiros 3 meses do ano. A apresentação pode ser baixada no nosso site de relações com investidores pelo endereço www.bbseguridaderi.com.br. Na segunda parte do evento, haverá uma sessão de perguntas e respostas, quando analistas e investidores poderão solicitar esclarecimentos adicionais. Darei as orientações para a participação no Q&A após as apresentações. Agora, gostaria de passar a palavra para o André, que falará dos principais resultados do trimestre. André, é Obrigado, com Felipe. você. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Gostaria de iniciar agradecendo a todas as pessoas que estão acompanhando a reunião virtual sobre o nosso desempenho do primeiro trimestre de 2025. Nosso lucro gerencial, que não considera as normas do IFRS 17, atingiu a marca de 2 bilhões de reais, um crescimento de 8,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho foi suportado tanto pelo crescimento do resultado operacional não decorrente de juros, que foi 4% maior no período, quanto pela expansão de 38% do resultado financeiro. Nossos prêmios, ganhos retidos, principal métrica de receita da seguradora, totalizaram 3,6 bilhões de reais, um crescimento de 7,1% no primeiro trimestre. A sinistralidade, já tinha encerrado ano passado no menor patamar histórico, caiu 0,3 ponto percentual, fechando o trimestre em 26,1%. Nos nossos negócios de acumulação, as reservas de previdência expandiram 8,2% em 12 meses e chegaram à expressiva marca de 440 bilhões de reais. Na BB Corretora, as receitas de corretagem totalizaram 1,4 bilhão de reais, com alta de 4,1%. Agora, vamos falar um pouco sobre os principais avanços que tivemos, tanto no âmbito do nosso portfólio de produtos, como em canais alternativos de distribuição. Nesse trimestre, foram investidos quase 127 milhões de reais no desenvolvimento de novos produtos, maturação das plataformas digitais e sustentação dos negócios, garantindo 99% de disponibilidade dos sistemas e redução do nosso time to market. Apenas no primeiro trimestre, colocamos no ar dois produtos que abrem importantes avenidas de crescimento para a companhia. A primeira delas foi o BB Seguros Consórcio Protegido, um seguro prestamista que provê tranquilidade aos cotistas da carteira de consórcios do Banco do Brasil e que liquida a carta de crédito em caso de falecimento do titular. Em pouco mais de um mês, foram cerca de 4 mil apólices vendidas. Junto com o BB, também marcamos presença no programa Crédito do Trabalhador, com a oferta de seguro prestamista no consignado privado. Desde o lançamento do produto, no final de março, foram 61 milhões de reais de prêmios emitidos. Com os ajustes nas condições de contratação do seguro vida produtor rural que fizemos no ano passado, atingimos um crescimento significativo de 39% nesse produto. No âmbito da nossa estratégia de diversificação de canais, alcançamos o volume de 419 milhões de reais em prêmios emitidos por meio de parceiros comerciais, equivalente a 10% do total da seguradora. No segmento de negócios estruturados, onde temos operação de co-seguro de vida e seguro de placas solares, crescemos 41% em relação ao primeiro TRI de 2024. Nas parcerias com cooperativas e revendedoras agrícolas, a evolução foi de 67%. Em capitalização, também entregamos um bom desempenho, arrecadando cerca de 90 milhões de reais via parceiros, uma alta de 38% ano contra ano. Tivemos também mais avanços nos negócios de distribuição graças à plataforma Maestro de gestão centralizada da BB Corretora, que desempenha um papel fundamental para que a nossa empresa de distribuição ganhe cada vez mais protagonismo. Com esta plataforma, estamos aptos a conectar jornadas de vendas de diferentes canais e parceiros e oferecer flexibilidade para a criação de campanhas e estratégias comerciais. Um exemplo de evolução recente é a habilitação da venda de seguros garantia de licitações no portal Licitações Z, o maior da América Latina e que no último ano transacionou mais de 50 bilhões de reais
envolvendo cerca de 1.080 órgãos públicos e 318 mil fornecedores, mais um novo canal de alto potencial e com posicionamento institucional relevante. Também seguimos investindo na melhoria das jornadas em canais digitais, o que contribuiu para a comercialização de mais de 246 mil produtos, o equivalente a 17% da quantidade total vendida no trimestre. Quero destacar que 48% das contratações no digital foram realizados por novos clientes, reforçando a importância desse canal para a nossa estratégia de ampliação de base e popularização das soluções de proteção. Passando para a próxima página, nós vemos aqui que todas essas melhorias foram impulsionadas graças à nossa busca incessante por gerar valor e atender bem nossos clientes atuais e potenciais. Isso se materializa no nosso NPS consolidado na zona de qualidade, avançando 4,6 pontos em relação a março de 2024. O número de reclamações segue caindo em 12 meses, com mais de 25% de redução. Com isso, conseguimos fidelizar os clientes e o churn retraiu 15% no período. E o nível de proteção da nossa base continua evoluindo. O número de clientes superprotegidos, que são aqueles com 4 ou mais produtos, cresceu 9,7%. A esteira de atendimento e os benefícios diferenciados oferecidos a esse público refletiam um NPS de atendimento 1,8% superior e um NPS relacional quase 6 pontos maior que a média dos demais clientes. Bom, finalizo aqui a minha fala e passo agora a palavra para o Rafael, que seguirá com o detalhamento do resultado. Retorno em breve para a sessão de perguntas e respostas. Bom, senhores, iniciando aqui no detalhamento dos números, né? Encerramos aqui o primeiro trimestre com um lucro de 2 bilhões. Aqui, né, diferentemente do que da forma como a gente encerrou o ano passado, né, foi menos relevante aquela questão do descasamento temporal para o primeiro TRI agora, acaba sendo mais significativo. Então, trazemos de novo aqui a evidenciação do nosso resultado, excluindo aquele efeito de descasamento temporal na atualização de ativos e passivos dos planos de benefícios definidos lá na Brasilprev. Então, só recordando aqui, né, nós tivemos a IGPM deflacionando 0,3, né, no mês de março, contra um IGPM positivo de 1,1 em fevereiro, né? Então, o 0,3 deflacionando, impactando o ativo, e o 1,1 de IGPM positivo impactando no nosso passivo, né? Então, puro ruído, tirou 78 milhões do nosso resultado nesse primeiro TRI, ordem de grandeza muito parecida, né, com o efeito que impactou no primeiro TRI de 24, então ele é pouco relevante quando a gente olha a variação ano contra ano do lucro, mas para avaliar o lucro em seu valor nominal aqui, o mais correto seria pensar aqui no 2,1, segregando esse efeito, visto que a gente já tem conhecimento de GPM do mês de abril, é 0,24 positivo, e a gente vai ter o passivo sendo impactado pela deflação de 0,3, então a situação já normaliza no mês de abril, isso já é de conhecimento. A única variável que é desconhecida ainda é o IPCA, que hoje o consenso de mercado 0,4, então deve ser ainda mais benéfico para o resultado financeiro de abril. Tá? Aqui, tratando no componente de resultado financeiro, a gente observa aqui um crescimento de 38% ano contra ano, representando 16% do nosso resultado. Né? Poderia ser até um efeito ainda mais positivo, né? A gente vai acompanhar agora na próxima página no detalhamento. Então, dos 152 milhões de crescimento de resultado, a gente tem aqui um crescimento vindo basicamente do resultado financeiro. O resultado operacional contribuiu com 64 milhões. Tá? Quando a gente olha nos componentes da variação do resultado operacional, a gente vê que o principal motor de crescimento foi a evolução dos prêmios ganhos na operação de seguros, fruto das vendas, né, que a gente fez no passado. Então, 140 milhões veio de prêmio ganho. Isso também é refletido ali na receita de corretagem, que adicionou 32 milhões. Só que receita de um lado acaba sendo despesa do outro, né? A própria incremento na receita de 32 milhões na corretora, uma parte foi compensada pelo aumento no custo de aquisição lá na Brasilseg. Outra variável com impacto positivo foi a redução da sinistralidade, 6 milhões de adição no resultado operacional e 13 milhões vindo de crescimento da receita com taxa de gestão, que veio aqui basicamente o crescimento do saldo de reservas. Né? Então essa foi a composição do resultado operacional.
parcialmente aqui compensado ali no final por uma redução de 95 milhões, que é derivada basicamente do aumento das despesas na operação, né? Despesas correntes de forma geral. Quando a gente avalia o financeiro, crescendo 88 milhões aqui ano contra ano, então 31 milhões veio por volume e taxa aqui CDI e Selic, né? Média crescendo em relação ao mesmo período do ano passado. E também aqui a gente tem um componente de despesas, principalmente ali na Brasilcap e na Brasilprev, que acabou compensando uma parte desse crescimento, despesa financeira. Quando a gente fala de descasamento temporal, olha aqui, foi 4 milhões mais negativo, vamos chamar assim, do que no primeiro tri do ano passado. E, por fim, a marcação ao mercado, aqui que eu queria entrar um pouquinho mais em detalhe, ela acabou sendo 10 milhões negativo, né, contra 71 milhões negativo no primeiro tri do ano passado. Então, um ganho aqui de 61 milhões. Algo que a gente vinha já reforçando para o mercado, que a gente deve ter um impacto mais positivo de marcação ao mercado, ele já aparece agora no primeiro tri, que eu mencionei anteriormente, que ele poderia ser ainda melhor, é que boa parte da nossa exposição que ela está em títulos vinculados à inflação, e a curva real, essencialmente no primeiro trimestre, ela até acabou abrindo em alguns vencimentos, então a gente ainda não capturou todo o movimento positivo de fechamento da estrutura a termo no primeiro tri, ela está acontecendo agora no segundo trimestre, tá? Sem falar a questão do próprio descasamento e dos índices de inflação, que agora a consenso de mercado já prevê um IPCA acima de GPM. Então, deve ser mais um fator positivo para resultado financeiro. Então, aquele crescimento que eu mencionei, em torno de 38%, hoje, com base nas informações disponíveis, a tendência é que ela se acelere ao longo do ano. Passando para a operação de seguros aqui na próxima página, a gente vê o prêmio emitido caindo 6%, fortemente influenciado aqui pelos produtos que têm alguma vinculação direta à originação de crédito, em especial ali o seguro agrícola, que cai 40%, uma parte é compensado pelo vida e pelo penhor rural, que acabaram crescendo primeiro tri ano contra ano, e o rural acabou ficando de lado. O prestamista, outra linha afetada, com uma redução de 22%. Aqui a gente até trouxe uma perspectiva diferente, né? Que é a perspectiva do prêmio retido, né? Então, embora o prêmio emitido ele caia 6%, o prêmio retido ele cai numa velocidade menor. E se a gente segregar, e vocês vão lembrar que no ano passado a gente reforçou bastante a descontinuidade do produto quebra de garantia, e esse é um processo recorrente que a gente faz em todas as empresas do grupo, produto que não esteja entregando a rentabilidade dentro dali do patamar exigido, que remunere adequadamente o nosso custo de capital, a gente descontinua sem nenhum problema. A busca é sempre, né, rentabilidade sempre vem em primeiro lugar, depois faturamento, né? Então, o seguro quebra de garantia ele acabou contribuindo com 124 milhões no primeiro tri de 24, ele foi descontinuado no segundo tri, né? Então, aqui a abordagem mais justa, vamos chamar assim, para comparação de resultado e para aquilo que a gente deve ver ao longo do ano, seria o prêmio emitido sem o quebra de garantia. Na abordagem retida, a gente traz a questão também segregando aquela parcela que é cedida para a ressegura, que é uma proxy do que seria a construção de prêmio-ganho para exercícios futuros, né? Então, segregando o seguro quebra de garantia e segregando toda a parcela que é cedida para resseguro, em especial ali no agrícola, que tem um componente muito forte de cessão de prêmios, o prêmio retido teria crescido 2% ano contra ano. Quando a gente olha na qualidade da operação, a gente observa aqui um aumento do índice combinado, mas ele vem pelo aumento do comissionamento. Aqui, basicamente relacionado a mix, né, o agrícola, que é o produto de menor comissionamento, perdendo participação no mix de prêmios, e outros produtos com índice de comissionamento ali na média ou acima, acabam ganhando participação, por isso o comissionamento médio sobe. Sinistralidade, principal destaque, cai ano contra ano. Aqui, vida é o principal destaque de redução. Tivemos ali um aumento já esperado, né, e amplamente já noticiado a mercado no seguro agrícola, por conta de efeito de laninha. Então, tivemos ali um impacto em Mato Grosso do Sul, Paraná e, por fim, no Rio Grande do Sul. Então, esse impacto no seguro agrícola acabou elevando um pouco a sinistralidade do segmento rural, mas que acabou sendo compensado tanto por mix como no segmento de vida, tá? Diferentemente do ano passado, né, a gente lembra o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele foi concentrado ali no segundo trimestre. A princípio não tem nenhum indício de que isso possa se repetir,
E boa parte, quando a gente olha da safra de milho segunda safra, né, e soja, já foram colhidas, né? Soja na ordem de 80% já foi colhida, milho na ordem de 60% já foi colhida. Então, não temos nenhum indício de que a gente possa ter uma sinistralidade do segundo TRI no mesmo patamar que ela foi no ano passado. Então, a gente deve observar uma melhora desse índice ao longo do exercício de 2025. Previsão climática hoje indica predominância de neutralidade até o início do ano que vem. Tá? Então, nenhum indício de preocupação. Pelo contrário, a gente deve continuar observando uma melhora do índice ao longo do ano. Índice de despesas ali no mesmo patamar do ano passado. Financeiro crescendo 40%, aqui é uma carteira muito concentrada em pós-fixado, beneficiada diretamente aqui pelo aumento da taxa Selic. Por fim, o lucro cresce 9%, né? Então a gente tem uma combinação de um prêmio-ganho crescendo da ordem de 8%, uma leve piora do índice combinado, mas por um bom motivo, porque é o comissionamento médio subindo que vai refletir lá na BB Corretora, mas com o financeiro crescendo 40%, e aí, por fim, o lucro cresce num ritmo mais forte que a receita por conta da melhora do resultado financeiro. Na próxima página, falando da nossa operação de previdência, então a arrecadação ela ficou em 13 bilhões nesse primeiro trimestre, caiu 20% ano contra ano, aqui sempre vão lembrar, né? Primeiro TRI de previdência foi o trimestre mais forte da história da Brasilprev, né? Então é muito difícil bater. Aquele primeiro trimestre ele concentrou uma série de eventos, vamos chamar assim, extraordinários. Tivemos ali a mudança na regra dos fundos exclusivos, tivemos também a mudança na carência de instrumentos financeiros com benefício fiscal, isentos, LCAs, LCIs, isso acabou trazendo muito fluxo para a Previdência, só que foi um movimento ali bastante pontual no início do ano, né? Depois a situação já se normalizou. Então, quando a gente olha esse número de 13, não temos dados públicos disponíveis para o trimestre fechado, mas se a gente olha o acumulado de janeiro e fevereiro, que é o que o regulador já disponibilizou, a gente capturou 1/3 do mercado, que é uma performance boa, né, do ponto de vista de captação de fluxo bruto. Quando a gente olha a captação líquida, a gente teve um resgate líquido, uma saída líquida de recursos de 1,5 bi por conta do aumento no índice de resgates, que subiu de 8,6 para 11,6. E aqui ele está bastante relacionado, quando a gente faz uma pesquisa ali juntamente aos clientes que fizeram resgate, né, os clientes que optaram por responder essa pesquisa, boa parte acabou justificando ali para compra de imóveis ou para complemento de renda. Tá? Então, esse tem sido o principal motivo de evasão de recursos da nossa base. Por fim, a reserva está crescendo aqui 8%, a taxa de gestão, né, a receita, ela cresce 3%, ela cresce num ritmo menor do que a gente observa ali no crescimento de reservas por conta da redução da taxa média, que aí está diretamente relacionada à aversão a risco, que permanece no mercado. Então, os clientes ainda continuam direcionando muito o fluxo para os instrumentos mais conservadores e, por consequência, tem uma taxa média mais baixa. Tá? Isso é algo que a gente tem observado ainda ao longo de 2025, até aqui. E, por fim, o resultado cresce 17%, né? Então, a receita com taxa de gestão cresce 3%, mas o resultado financeiro acaba sendo muito melhor do que foi no ano passado, por conta de um efeito de marcação a mercado, né? Foi de 7 milhões positivo aqui, mas no ano passado acabou sendo mais 100 milhões negativo, né? Então, esse combinado aqui acaba impulsionando o lucro para um crescimento de 17% em relação ao primeiro TRI de 24. Passando para a operação de capitalização, a gente tem a arrecadação praticamente estável ano contra ano, a reserva cai um pouquinho, 2%, distribuímos aqui 16 milhões de prêmios de sorteio, 20% a mais do que no mesmo período do ano passado, e a gente observa aqui uma compressão de margem financeira, né, que levou ali o resultado financeiro a uma queda de 42%, aqui fruto basicamente de ajuste negativo, né, de uma posição de hedge que a gente fez na carteira pré, né, ela iniciou mais fortemente ali no final do ano passado, e a gente veio desmontando ela ao longo do primeiro trimestre, à medida que a estrutura a termo foi fechando, mas acabou que a gente tomou um ajuste negativo da ordem de uns 50 milhões impacto líquido nesse primeiro trimestre, e ali juntamente com o aumento da taxa referencial, que resulta ali do próprio aumento da taxa Selic, a gente viu essa compressão de margem, uma queda do resultado financeiro que acabou puxando o lucro para baixo, uma redução de 24% no resultado no primeiro tri. Aqui outra linha aqui
deve apresentar uma boa melhora nesse número ao longo do segundo trimestre, uma vez que a curva nominal continuou fechando, né, e a gente já não tem mais a posição travada em derivativo, né, a posição é residual. Próxima página, por favor, a gente tem aqui o resultado da corretora, então 4% de crescimento na receita ano contra ano, a margem líquida melhora 1,7 ponto percentual, por isso que o lucro cresce no ritmo acima da receita, 7%, a margem líquida melhora basicamente por conta do resultado financeiro, ali é uma empresa que carrega praticamente toda a carteira de ativos em pós-fixados, né, seja em compromissadas ou LFTs. E para fechar a apresentação, a gente tem aqui nossa prestação de contas com relação ao nosso guidance. Então, o resultado operacional não juros ficou perto do centro do guidance, né, do intervalo de 3% a 8%. Prêmio emitido acabou retraindo 6%, a gente previu um crescimento de 2% a 7%. Tá? Ali, principal motivo, os produtos vinculados a crédito. A gente observa já ao longo de abril uma boa reação do prestamista, né, principalmente pelos produtos que o André mencionou na fala dele, né, são produtos que entraram no final do mês de março, então a gente acabou não vendo esse resultado aparecendo ali, né, seja o prestamista no consórcio ou especialmente porque vai trazer mais resultado de curto prazo, que é o prestamista no consignado privado, né, então a gente já observa essa reação e tem uma variável ainda extremamente importante que ainda é desconhecida, né, que é tamanho de plano safra, tamanho de subsídio para seguro agrícola, que a gente deve tomar conhecimento ao longo do segundo trimestre, entender ainda se é factível ou não a manutenção desse intervalo de crescimento ao longo do ano. Tá? Para a reserva de previdência também ficamos abaixo, 8,7, quando o previsto era um intervalo de 12 a 16. Lembrando aqui, o intervalo de 12 a 16 é para o ano fechado, então ficar abaixo desse intervalo é algo que a gente já previa no primeiro trimestre, isso que a própria taxa Selic, a taxa média, né, ela deve se acelerar ao longo do ano. Né? A própria taxa ela está abaixo desse intervalo, e ela está acumulando 11% nos últimos 12 meses. Então, à medida que a taxa média acelere, que é essa expectativa, principalmente no segundo e terceiro trimestres, a gente deve observar, né, essa nossa expectativa, que o resultado realizado aqui de crescimento de reservas está convergindo para o intervalo proposto. Tá? Então, aqui, por enquanto, tudo dentro do previsto. Bom, esses eram os principais destaques que eu queria trazer, né, no resultado do período. E voltamos, né, em alguns minutos para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Voltamos. Iniciaremos agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Quem desejar enviar uma pergunta por escrito, basta clicar no botão Q&A na parte inferior da tela. Procuraremos responder ao vivo todas as perguntas enviadas. Caso não seja possível, em função do tempo do evento, enviaremos a resposta para o e-mail cadastrado no ato da inscrição. Também permitiremos que alguns analistas façam suas perguntas por áudio. Para entrar na fila de quem deseja perguntar, é só clicar no botão Raise Hand e liberar o microfone quando for autorizado. As perguntas podem ser feitas em português ou inglês. Nós responderemos sempre em português. Agora sim, vamos iniciar agora com a pergunta do Caio Prato, do UBS BB. Caio, boa tarde, por favor, pode prosseguir. Desculpa, pessoal. Boa tarde, Felipe, André, Esperendio. Tenho duas aqui do meu lado. A primeira é em relação ao resultado financeiro da Prev. Vocês poderiam dar um pouquinho mais de detalhe em relação aos impactos normais, né, de ajuste temporal, marcação ao mercado e de índice, mas principalmente, eu notei que vocês reclassificaram os ajustes de PCC no resultado financeiro, acho que deu impacto em torno de 35 milhões a menos, né, nesse trimestre. Mas, por outro lado, também ajuda um pouco o operacional. Só queria entender melhor essa reclassificação que vocês fizeram e se também já tem ajuste na base do primeiro trimestre de 24, porque isso aqui também afeta um pouco o crescimento do operacional de vocês. Depois eu volto para a segunda. Obrigado pela pergunta, Caio. Eu vou começar a responder aqui pela reclassificação que nós fizemos. Ela basicamente ela trazia muito ruído ali para o resultado operacional e, na essência, boa parte daquela despesa, né, quase a totalidade dela, vamos chamar assim, ela se refere à atualização de inflação mais juros na provisão complementar de cobertura. Então, fazia sentido deixar só aquela parcela passando dentro do resultado operacional,
a gente optou por fazer essa reclassificação a partir desse ano para despesa financeira, e a base, sim, foi revista. Então, o primeiro trimestre de 2024 está na mesma base reclassificada que o primeiro tri de 2025. Tá? Em relação aos demais impactos ali em resultado financeiro, ali um pouco do que eu mencionei na apresentação, né? A gente ainda não se apropriou, né, de toda a melhora que a gente observou ao longo, né, dos 4 meses, vamos chamar assim, né, que já temos dados conhecidos, do movimento de fechamento de curva, que boa parte, né, da nossa exposição pré, especialmente na Brasil Prev, né, quase que a totalidade, ela está em títulos que estão atrelados à inflação. Né? E a curva no primeiro trimestre, né, a curva real, né, diferentemente da curva nominal, ela até abriu, né, em alguns vértices. Né? Então, a gente teve uma marcação negativa em alguns vértices, que foi em parte ali compensada pela exposição pequena que a gente tem em taxa nominal, e pelos vértices mais longos que fecharam na margem um pouquinho. Né? Então, isso acabou ali ainda não beneficiando integralmente o primeiro trimestre, além do próprio efeito de GPM, como eu mencionei. Né? A gente teve no mês de março uma deflação ali de 0,3%. E no passivo, uma inflação positiva de 1%. Então, isso acabou prejudicando muito o fechamento de trimestre. Abril, isso já se reverte. Né? Então, isso aqui não é problema. Nem vou dar tanta atenção, porque isso é ruído, né? O próprio mês de abril já vai mostrar essa reversão. Mas a expectativa é que tenha um segundo trimestre bem mais positivo no nível de resultado financeiro, na parte de receita, principalmente, do que a gente teve no primeiro tri desse ano. Tá ótimo, esperando estar claro. E a segunda é um pouco em relação ao guidance, né, na parte de prêmios de Brasil Seg, que você comentou um pouquinho também. Acho que já era esperada, né, um início de ano um pouquinho mais fraco, mas queria saber se vocês podem dividir um pouco mais sobre quais linhas, né, vocês imaginam ter uma recuperação maior daqui para frente. Acho que o André Esperança já comentaram um pouco sobre o produto de consórcio e consignado privado, né, no prestamista. Vocês têm alguma ideia do tamanho da contribuição que pode vir desses dois produtos, especialmente do consignado, se der para dividir como tem sido a experiência de vocês no produto e se vocês esperam que essa penetração pode aumentar versus o que vocês já fizeram atualmente, por favor. Obrigado. Eu vou trazer um pouco mais de dados a respeito de prêmios, depois o André fica à vontade se quiser complementar. Né? Bom, no que eu mencionei ali naquela dinâmica, e você mesmo reforçou aqui, Caio, já era previsto um primeiro tri, quando a gente olha a comparação, né, ano contra ano, mais difícil. Né? A gente precisa lembrar, primeiro tri do ano passado, a gente tinha um ambiente completamente oposto do que a gente está vivendo hoje em dia. Ali no primeiro tri de 24, a gente tinha taxas mais baixas e uma expectativa, né, de taxas para baixo ao longo do ano. Esse ano a gente tem um cenário inverso, a gente tem uma taxa mais alta e uma expectativa de taxas subindo no primeiro tri. Agora no segundo tri a gente já viu essa projeção já caminhando, né, para um patamar um pouco mais baixo. Né? Mas o ambiente é completamente diferente. Quando a gente olha esse ambiente de taxas mais baixas, uma expectativa de manutenção de tendência de declínio, ele é um ambiente mais favorável, né, possível para a emissão de prêmios de seguro prestamista. Tá? E não por acaso, né, primeiro tri de 2024 foi recorde de prêmio emitido no seguro prestamista, né, histórico. A gente nunca emitiu um volume daquele tamanho. A gente tem a base de comparação mais forte, né, agora que a gente está enfrentando nesse primeiro tri de 25. Agora, esquecendo um pouco o comparativo ano contra ano e tentando olhar o desempenho do primeiro tri isoladamente, né, o que a gente observa? No pessoa física, ok, tivemos uma redução esperada, né, por conta de aumento de taxas, é normal, tem menos espaço para caber o seguro prestamista na parcela do cliente, isso acaba reduzindo um pouco a penetração, conforme esperado, mas o segmento que a gente mais sofreu acabou sendo o segmento de pessoa jurídica. Né? A gente tem o produto ali que ele vai atrelado à conta garantida, e ele é focado principalmente no micro e pequena empresa, uma parcela do público de média empresa. Então aqui a queda foi bem mais significativa, né? Tanto é que o
o prestamista PJ ele representava em torno de 20% do prêmio emitido de prestamista e passou a representar 8% nesse primeiro TRI. Né? Então, metade da queda que vocês observaram ali, dos 21% aqui ano contra ano de redução do prestamista, metade dela vem do segmento de pessoa jurídica. Tá? Passando para o segundo trimestre, o que a gente observa? Eu mencionei no início da apresentação, né, de que os produtos novos, né, seja o consórcio, seja o prestamista no consignado privado, eles entraram só no final do mês de março. Né, então, a gente não viu ainda um resultado relevante vindo desses produtos. Mas, especialmente, o prestamista no consignado privado, a gente trouxe na apresentação, a gente emitiu quase 70 milhões já no acumulado até abril. Obviamente, a penetração é menor do que no público, sim, que é um produto ainda em estágio inicial, e só lembrando que a abertura, né, de venda desse produto nas agências, ela só começou na última semana. Então, agora que a gente deve ver essa emissão se acelerando um pouco mais. A penetração hoje ela é em torno de metade da penetração que a gente observa nas demais linhas de prestamista na pessoa física. Tá? Então, esse é um produto que a gente está contando bastante para curto prazo. O consórcio é mais de longo prazo, porque a gente só se apropria do prêmio, uma dinâmica muito parecida que a gente tem no seguro habitacional, do prêmio mensal. Né? Então, aqui a gente tem que esperar formar a carteira, é um produto que está desempenhando muito bem, mas ele deve trazer resultado mais a médio prazo. Né? O prazo médio hoje das linhas que a gente está conseguindo fazer o cross-sell com o prestamista no consórcio, está em torno de 44 meses. Tá? Então, isso demora um pouco mais de tempo, mas deve ser um produto extremamente importante na composição de recorrência e rentabilidade no médio e longo prazo. Bom, posso fazer uma adição? Claro. Em complemento ao ponto levantado pelo consignado privado, a gente olhar, né, que o mercado tem hoje de desembolso aí ao redor de 8 bi para cima, o Banco do Brasil desembolsou aí um quarto disso, 2 bi, né, num prazo até menor do que um mês, e com a expectativa, né, de que esse produto atinja até o final do ano aí 25 milhões de trabalhadores, sendo que até agora atingiu 1,5, a gente entende que o volume prospectivo de prêmio pode crescer consideravelmente mais. Tá? Então, a gente aposta nisso, não somente nisso para poder fechar esses gaps. A gente entende que a gente vai ter sim uma retomada do prestamista nas outras linhas, né? No próprio seguro rural. A gente tem visto aí o comportamento do Ouro Vida produtor rural desde o final do ano passado, né? No último TRI e neste TRI, né? com alcance bem significativo. A gente aposta também na força do balcão do banco, na indução dessas linhas, na recuperação. Então, a gente tem aí um primeiro TRI, realmente em linha, né, se a gente olhar para o comportamento do TRI anterior, mas com a força desses novos produtos, e como o Rafael colocou, né, o produto do consórcio, conforme a gente prometeu, a gente entregou, ele vem para cobrir o gap, mas é um produto que a gente acredita que vai estar aí fornecendo um resultado mais de longo prazo, e a gente acredita aí no prestamista com mais força nos próximos trimestres. Tá? Ótimo, muito obrigado, André. Experiente. Obrigado pela pergunta, Caio. A próxima pergunta ela é do Daniel Vaz, do Banco Safra. Daniel, pode liberar o microfone e fazer sua pergunta, por favor. Obrigado, Felipe. Boa tarde, André. Boa tarde, Sperendio. Queria fazer uma pergunta, talvez um follow-up nessa segunda do Caio, sobre o produto consignado CLT. Na época do Pronamp, eu lembro que a Caixa passou uma sensibilidade que os prêmios emitidos sobre contratação de crédito eram em torno de 2 a 3%. Fazendo uma conta aqui, né, assim, de como vocês emitiram 61 milhões, mas aí você tem 2 bi de contratação lá no BB, a gente poderia chegar a algo perto de 3 a 4, e com o impulso das agências podendo distribuir, como o Sperendio mencionou, você pode até aumentar esse número. Você chegaram a sensibilizar o quanto que poderia ser essa razão de prêmio emitido por contratação? Faz sentido trabalhar com alguma coisa perto de 5% para a gente tentar estimar o tamanho do profit pool ou do mercado endereçável da indústria? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Daniel. Eu diria que hoje o viés seria mais para uma redução, tá?
dessa taxa média que você trouxe. A questão é difícil a gente projetar, porque a taxa ela depende muito do prazo da operação, né? Então, as operações que estão saindo agora, a gente conseguiu aí essa taxa próximo, né, da ordem de grandeza que você mencionou. Agora, daqui para frente, ainda mais que a gente vai ter uma abertura para as agências, isso deve trazer um volume muito maior de crédito. Isso vai acabar, o prazo vai acabar influenciando muito e é uma incógnita, uma variável que hoje a gente não tem domínio para a gente conseguir estimar, tá? Então, se o prazo nas agências, né, a gente conseguir um prazo maior, efetivo, eventualmente essa taxa pode subir um pouquinho, mas não muito, né, mas um pouco. Mas se for menor, talvez ela retraia um pouco, tá? Então é uma função basicamente de prazo. Tá claro, me ajuda bastante. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Daniel. A próxima pergunta, ela é do Thiago Binsfeld, do Goldman Sachs. Boa tarde, Thiago. Pode seguir, por favor. Oi, boa tarde, André, Rafael, Felipe. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria entender um pouquinho melhor a linha de captação líquida nesse trimestre, como vocês falaram, né, negativa em 1,5 bi, mais especificamente olhando para resgates. Já faz uns 3 trimestres que a gente vê o índice de resgate acima de 11%. Então, vocês já comentaram um pouco dos motivos, né, mas queria entender se vocês acham provável que haja uma normalização já no segundo trimestre, se já existe algum sinal disso no mês de abril. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Thiago. Bom, os resgates ali eu mencionei durante a apresentação, né, a gente observa ali num pool, né, de clientes, né, uma amostra ali, a gente consegue capturar de clientes que optam por responder à pesquisa, e algo como 50% ali está sendo justificado como ou compra de imóvel ou compra ou complementação de renda, né? Provavelmente isso está mais no segmento mais alta renda, mais compra de imóvel, segmento mais média renda ali, média alta, vamos chamar assim, justificando complementação de renda. Então, a compra de imóvel é algo que, no contexto de inflação mais elevada, né, normalmente a busca por ativos reais acaba sendo algo natural, né, algo que acontece normalmente. Então, não é difícil esperar uma reversão desse movimento no curto prazo. Outro movimento que a gente tem observado, embora ainda não a gente não vê claramente os clientes mencionando isso, aqui é mais uma inferência. A gente tem sentido, né, do meio do ano passado para cá, né, quando começou uma volatilidade maior no mercado, uma competição, né, maior, a gente vê internamente a migração para ativos ou fundos de menor risco, né, que está diluindo a nossa taxa média de gestão, mas muito provavelmente essa é a nossa inferência, a gente deve estar também tendo competição com instrumentos isentos, né? Então, na busca ali, o brasileiro ele é extremamente avesso a risco, né? Então, a gente observou no ano passado uma abertura muito forte da estrutura a termos de taxa de juros que impactou, né, a rentabilidade dos nossos fundos, né, em especial aqueles que têm exposição à inflação, né, que é algo natural, a gente sempre busca, né, maximizar o retorno para o nosso cliente no longo prazo, então, naturalmente, a gente carrega uma exposição maior à inflação e a gente vinha carregando isso justamente porque as taxas reais estão em patamares extremamente atrativos, né? Hoje na ordem de 7% de taxa real, né? Historicamente a taxa real nunca foi muito além desse patamar, né? Desde o plano real para cá, então tem uma perspectiva de retorno bastante atrativa, mas o cliente médio ele não tem ali a paciência, vamos chamar assim, para suportar essa volatilidade, né, para aguentar a volatilidade do instrumento de renda fixa, né? Então, aquele impacto que a gente viu no quarto trimestre, né, de abertura da estrutura termo, ele acabou sendo refletido na percepção do cliente, né? Quando ele observa as lâminas de rentabilidade dos fundos já em janeiro e fevereiro, isso de alguma forma acaba também disparando alguma eventualidade, necessidade de resgate ou redução, né, do apetite a alocar mais recursos.
quando a gente olha a dinâmica desse ano, né, é só para complementar, né, aí um instrumento, né, para quem é extremamente avesso a risco, um instrumento isento que paga um percentual de 95, 92% do CDI sem imposto e sem volatilidade, acaba sendo extremamente atrativo. Então, para o cliente que tem liquidez, ele não se incomoda, ele prefere sair da volatilidade, aloca o recurso numa LCA, numa LCI, espera os 9 meses de carência sem nenhum tipo de problema. Tá? Então, isso possivelmente impactou também, embora a gente não tenha uma evidência concreta, estatística de que isso aconteceu, mas dá para inferir que esse movimento aconteceu nos primeiros meses do ano. Daqui para frente, né, na linha do que você me questionou, esse movimento ele tende a se reduzir, né? Quando mencionei abril, a estrutura real já fechou, então houve uma antecipação desse movimento de fechamento de curva na estrutura a termo de taxa de juros nominal no primeiro trimestre, e a curva real ela fechou no segundo trimestre, está começando a fechar agora no segundo trimestre, a gente fechou em abril, fechou em maio, e isso deve refletir diretamente ali na rentabilidade dos fundos e permitir que a gente consiga, seja reter ou atrair um novo fluxo. Tá? Então, o segundo trimestre, né, se a gente assumir que a curva deva ficar estável ou continuar esse movimento de fechamento, deve ser o início de um cenário um pouco mais benéfico de captação. Tá? Isso é o que a gente espera, né? Mas ainda cedo para afirmar, porque diversas variáveis que podem influenciar isso e algumas totalmente fora do nosso controle, especialmente dependente do cenário internacional. Além da explicação do caráter técnico, eu somaria aí ao maior esforço, né, da área comercial para que a gente possa, né, tanto reter como buscar novos recursos. Tá? Acho que esse direcionamento está dado, né? A gente acredita que para esse próximo trimestre a gente ganha um impulso maior, tanto nesse olhar técnico de gestão, nossos condicionantes de mercado, mas, de fato, com um impulso maior da área comercial para que a gente possa criar mais volume. Tá? Claro. Obrigado, André e Rafael. Obrigado, Thiago. A próxima pergunta é do Antônio Ruê, do Bank of America. Antônio, pode liberar o microfone e fazer a pergunta. Olá, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu gostaria de focar aqui em prêmios, né? Foi a parte que mais surpreendeu a gente aqui. Eu acho que será um tema importante de explorar. Você comentou, Rafael, que já esperava que rodasse, né, abaixo do guidance, né, nesse primeiro tri, até em termos de sazonalidade, mas o que eu queria entender assim, ele veio abaixo, ele rodar abaixo do guidance, eu acho que já era esperado, mas decepcionou, né, desde que vocês deram guidance no último tri. Expandindo um pouco mais a pergunta, até em quais termos do guidance, pensando em resultado operacional e em prêmios, como que veio essa performance, né, mesmo considerando a sazonalidade, e o que você deveria ver daqui para frente para considerar uma eventual revisão desses guidances, tá? Principalmente pensando aqui no operacional e no crescimento de prêmios. Muito obrigado. Tony, obrigado pela pergunta, até uma boa oportunidade para deixar um pouco mais claro, né? Talvez não tenha vir entender bem, quando eu disse que já era esperado um desempenho abaixo do guidance nesse primeiro trimestre, eu me referia ao crescimento de reserva de PIV na Brasilprev, tá? Justamente por conta da taxa de juros implícita ali dentro na projeção de retorno. Prêmio emitido, a gente não esperava ficar fora do guidance no primeiro trimestre, não. Tá? Isso acabou vindo abaixo um pouco da nossa estimativa para o primeiro tri do ano, em especial ali no produto de agrícola e uma parte também no produto prestamista, embora ele tenha crescido em relação ao quarto trimestre, né? A gente observou uma queda em relação ao primeiro tri mais forte do que a gente previa. Na linha de prestamista em específico, ela já era esperada uma redução ano contra ano, tá? Mas o prêmio emitido total, a gente esperava crescimento ano contra ano, e aí uma parcela, né, desse desempenho abaixo do esperado veio do agrícola, outra parcela menor do seguro prestamista, em especial segmento de pessoa jurídica, tá? Então, acho que, deixando isso claro, acho que acabei respondendo as duas partes da sua pergunta.
Tá ótimo, obrigado, Rafael. Se eu puder fazer uma Claro. segunda aqui, seria a questão do payout, né? Vocês já tinham comentado no passado, o payout entre 85 e 90, só se vocês suportam esse soft guidance. Tá, legal. Até aproveitando, acabei esquecendo, você acabou perguntando o que seria esperado, né, de variáveis que poderiam trazer sim, intervalo para o guidance. Lógico, uma parcela extremamente relevante, ela deve ter vindo do próprio plano safra e do montante que a gente vai ter disponível para subvenção do seguro agrícola. Isso tem influência direta ali na emissão de prêmio de seguro agrícola. E do lado do prestamista, em especial desempenho no consignado privado, né? A gente tem observado uma boa evolução, o número de abril foi bastante satisfatório, mas agora a gente precisa esperar um pouquinho mais para ver se a tendência se mantém, né, ao longo de todo o segundo trimestre, para dar um pouco mais de conforto de qual seria o nosso desempenho projetado para o ano. Por enquanto, a gente ainda entende que o intervalo é atingível, tá? Não é fácil, é desafiador, mas por enquanto é atingível. Por isso que a gente achou prematuro demais fazer qualquer tipo de revisão agora no primeiro trimestre. Em torno de payout, a gente vem praticando historicamente, né, entre 80% e 90%. Hoje, com base nas informações que a gente tem disponível, né, a tendência é que a gente deve ficar mais na parte superior desse intervalo histórico, dado que a gente não tem nenhuma necessidade relevante de retenção de capital, e a operação não está crescendo ainda na velocidade que a gente previa inicialmente. Então, se isso confirmar, tudo indica que a gente deve praticar ali algo na parte superior desse intervalo histórico, né? Embora ainda essa definição deva ocorrer mais para frente ao longo do ano. Ótimo, Rafael, muito obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Próxima pergunta do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Boa tarde, Pedro. Pode seguir, por favor. Obrigado a todos pelo call, tomar a pergunta. Queria voltar um pouquinho na questão do prêmio rural, né? A gente vê já há um tempo o Vida Produtor, o próprio penhor compensando essa dinâmica mais fraca no agrícola. E aqui, duas partes da pergunta. Podia dar uma noção para a gente quão penetrado já está o seguro Vida Produtor dentro do produto em si? E no agrícola, se vocês pensam em, talvez, não sei se tem algum ajuste a ser feito, talvez esse ambiente de sinistralidade menor mesmo chame preços menores, é isso que a gente está vendo. Tem alguma outra maneira de voltar ele crescer? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Pedro. Bom, em termos de oportunidade dentro do Vida Produtor Rural, de ordem de grandeza, a penetração hoje ela ainda algo como metade ou 2/3 da penetração que a gente tem no prestamista, tá? Então ainda tem bastante espaço para crescer penetração. E sempre lembrando, o prazo é muito mais curto, a gente está tratando aqui de operações de ano, 2 anos no máximo, tá? Para você entender bem a dinâmica, que vou tentar traduzir de forma bem simples, tá? Sem entrar muito no detalhe aqui, mas dentro do segmento rural nós temos 3 produtos, né? O agrícola, ele vai atrelado diretamente ao custeio, né? Sempre bom, até antes disso, né? As linhas básicas a gente tem ali de crédito no segmento rural. A gente tem custeio, investimento e comercialização, né? Então, o agrícola ele só vai no custeio. O investimento, né, as linhas de investimento, elas têm oportunidade para penhor e para a vida produtor rural. E a de comercialização, aí ela entra também com um vida produtor rural. Então, o vida produtor rural, eu posso entrar no custeio, eu posso entrar no investimento e eu posso entrar na comercialização, tá? O agrícola só no custeio e o penhor, investimento e uma parcela pequena da comercialização. Então, acaba sendo o produto mais versátil, vamos chamar assim, que a gente tem dentro do portfólio, para tentar fazer compensações quando a gente vê que alguma linha ou outra está desempenhando abaixo do esperado, tá? Então, é a única dentro do segmento que você pode atrelar as 3 principais linhas, né, do crédito rural, né? Então, esse é o principal motivo. Com relação à expectativa para a agrícola daqui para frente, vamos chamar assim, pós-pandemia, né, talvez seja
o setor que está passando por esse rebalanceamento, né? Ou seja, o último setor que está passando por um rebalanceamento ali de oferta e demanda, né? A gente viu os preços subindo a patamares nunca antes vistos, né? De soja e de milho, né? Em 2021 e 2022, e esses preços agora se normalizaram num patamar, vamos chamar assim, que a gente via antes da pandemia, não um patamar, posso chamar um patamar baixo, mas é um patamar mais normalizado, né? Então, por isso que o prêmio ele acaba se aproximando muito daquele que a gente observava antes lá na pandemia. Obviamente que agora o produtor rural ele tem que se reestruturar, né, o seu balanço para fazer frente ali agora a esse novo cenário de preços de insumo e preços de commodities, né? Então, produtores que se alavancaram um pouco mais, agora foi para um extremo, eles têm que voltar agora para um meio termo. Isso leva um pouco de tempo, né? Então, eu diria que à medida que os produtores forem revendo ali sua estrutura de balanço, a gente começa a ter um pouco mais de oportunidade para voltar a crescer seguro agrícola. Em termos de preço de commodity hoje, quando a gente olha Brasil, eu não diria, né, que a gente tem alguma evidência de preço para cima, pelo contrário, né, eu mencionei durante a apresentação, milho segunda safra está quase 60% colhido, soja 80% colhido, e a produtividade está melhor que a safra passada, né, a produção deve ser maior no total do que a safra passada, especialmente nessas duas culturas. Então, em termos de oferta, né, não tem restrição de oferta que pudesse levar a um aumento de preço. A gente tem que observar o que acontece em outros mercados produtores, né, dessas commodities, mas a princípio eu não vejo ainda curto prazo nenhuma evidência de que preço possa subir, né, que seria uma variável de maior sensibilidade, né, para prêmio de seguro agrícola. Tá? Muito claro, Pedro. Obrigado. Obrigado, Pedro. A próxima pergunta é do Guilherme Grespan, do JP Morgan. Grespan, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, por favor? E pessoal, boa tarde, obrigado pelo call e por abrir para as perguntas. Duas do meu lado. A primeira é com relação ao Pronamp. Eu entendo que vocês não fazem seguro de Pronamp. Eu queria entender se vocês reavaliam essa posição. Eu acho que vários competidores de vocês já estão fazendo produto faz alguns anos. Eu acho que a gente discute muito aqui o consignado privado, mas o Pronamp é um profit pool talvez de tamanho igual e mais fácil aqui de ser abordado. E minha segunda pergunta é com relação à previdência. A gente discutiu bastante, aí o Esperendio falou da parte de competição com isentos e alguns outros movimentos da indústria. Mas quando eu olho aqui, até tentando tirar o que é efeito indústria, o que é efeito bebê seguridade, apesar de vocês estarem mantendo um market share impressionante aí na contribuição, mostrando a força da agência aí perto de 1/3, eu tenho notado que a reserva técnica tem caído bastante o market share, né? Se você volta 4, 5 anos atrás, era quase 31%, hoje em dia já está em 27, 27,5%. Queria saber só o diagnóstico de previdência, porque assim, a reserva está crescendo 9%, mas a taxa de administração está crescendo 3%. Se a gente ver, mesmo que a gente veja uma Selic aqui próximo de 10, 12% no médio prazo, se vocês acham que o crescimento de receita dessa vertical deveria ser perto de low single digit. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Grespan. Bom, sobre prestamista, está correto, a gente não faz no Pronamp e estamos sim avaliando, né, o que poderia ser feito ali dentro do possível para colocar, atrelar o produto nessas linhas subsidiadas também, tá? Então é algo que a gente deve avançar aí ao longo do segundo trimestre. Com relação à previdência, a dinâmica está correta, e principalmente por conta do componente retorno ali dentro, a gente compara o nosso retorno contra a indústria na média. Isso se justifica principalmente por uma maior concentração da indústria em títulos privados, né, diferentemente da Brasilprev, que acabaram se beneficiando mais, né, e tem menos volatilidade do que os fundos da Brasilprev, que acabam optando por ter uma maior concentração em risco de mercado, né, em título público, mas de duração mais longa, enquanto a indústria ela tem uma parcela maior de títulos privados
que tem menos volatilidade, porque tem menos liquidez também, né? Então, esse é o principal ponto. Isso acaba refletindo diretamente no retorno, e o retorno da indústria acaba sendo um pouco maior do que o nosso, e por isso a gente acaba perdendo share em reservas, tá? Então, esse é o principal motivo. O segundo motivo, em menor influência, é o próprio índice de resgate, que acaba ali. O índice de portabilidade, a gente tem o segundo menor da indústria, mas o nosso resgate, ele é acima da média do mercado hoje, ele está por cima da média, então isso acaba prejudicando um pouco, mas eu diria que a principal variável que influencia na variação do saldo de reserva, que está diretamente relacionada à dinâmica que você mencionou, a gente perdeu um pouquinho de participação, é a taxa de retorno implícita por conta dessa composição. Tá? Claro, diferente. Só um follow-up, então, se tivesse o nosso papel aqui de analista, a projeção de reserva técnica acho que é um pouco mais fácil, né? Assim, deveria seguir mais ou menos a Selic ali. E aí, assumindo que a Selic é uns 12, 13% na ponta média longa, você acha que o crescimento de taxa de administração para vocês no médio prazo é mais próximo de 5 ou mais próximo da Selic? A taxa média ela deve continuar caindo nesse ritmo ali, em torno de 1 BIP, entre 1 e 2, né, dependendo do contexto por trimestre. Então, eu não acredito que a taxa de gestão ela vai crescer Selic, não, pelo contrário, tá? Ela deve crescer menos. Quantificar isso agora é difícil, tá? Mas ela vai crescer menos, com toda certeza, do que a Selic média, tá? Tá bom, super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme. Próxima pergunta do Marcelo Mizarri, do Bradesco BI. Mizarri, boa tarde. Pode abrir o microfone, fazer sua pergunta. Nossa, pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Acho que a maioria das perguntas já foi. Eu só queria passar 2 pontos. O primeiro, sobre a questão do prestamista também. Então, se a maior motivo da queda do prestamista veio do efeito da pessoa jurídica, até, então, assim, mesmo com uma contratação, né, de pessoa jurídica, é difícil pensar numa recuperação relevante da contratação de pessoa jurídica, e como vocês demonstraram, o efeito do consignado privado ele não é tão relevante, assim, ele não é tão grande assim para mudar a dinâmica, né? No terceiro trimestre do ano passado, o nível de prêmio, de emissão de prêmio prestamista foi bastante forte, né? Eu acho que a base de comparação daqui em diante, ela é um pouco melhor no segundo tri, mas depois ela piora para frente, né? Mesmo assim, vocês acreditam que dá para voltar a ter crescimento de emissão de seguro prestamista nos próximos trimestres? Essa é uma pergunta. E a outra seria sobre a questão da alocação de capital, né, da distribuição de dividendos. Eu ia perguntar se esse ano também teria esse impacto para a recompra ou se esse ano ficaria mais no dividendos. E aí queria que você talvez, Rafa, lembrasse a gente a conta ali das regras, né, ali que precisa para poder voltar a fazer recompra. Bom, Mizrahi, obrigado pela pergunta. Deixa eu começar pela última, tá? Em termos de dividendo e recompra, então a gente já atingiu o prazo limite, né, legal, do programa. Ele foi encerrado em fevereiro, né, no meio do primeiro trimestre. Por enquanto, a gente não tem nenhum indício, né, de que possa nos levar a abrir um novo, né, programa de recompra neste ano. Tá? Então, acho que o mercado pode assumir que 100% do fluxo de caixa passível de distribuição deva vir por meio de dividendos e não mais por recompra nesse ano de 2025. Tá? Com relação a prestamista, sim, a gente ainda entende factível pensar em crescimento por efeito base, como você bem mencionou. O segundo e o quarto trimestres, né, eles são bases bem mais fracas, né? Então, a gente já observa uma reação importante no mês de abril. Há algo que a gente tem que aguardar um pouco mais para ver se essa expectativa ela vai se materializar ou não. É justamente a performance do consignado privado ao longo do segundo trimestre, que é muito difícil a gente prever, porque é um produto extremamente novo, né? Então, é difícil a gente extrapolar, né, quanto que o banco vai originar de crédito, né? Mas a gente teve um desempenho bom mesmo com as restrições, né? Então, isso aí no final de março, abriu para a agência só no final de abril,
E ainda assim a gente emitiu algo como 63 milhões de prêmio, né, com uma penetração ainda menos da metade do que a gente tem no setor público, né? Então tem um espaço para crescimento na originação, tem um espaço para melhorar a penetração, especialmente agora que ele está disponível para contratação na agência. Então, acho que ainda é prudente a gente observar o nosso desempenho ao longo do segundo TRI, para ver se essa projeção se confirma ou não, né? Seria prematuro demais já antecipar que a gente não poderia ter crescimento. Ainda é totalmente factível o crescimento de prestamista para o ano. Logicamente, um crescimento baixo, tá? Mas, assim, inevitavelmente vai ser melhor do que o desempenho que a gente teve no realizado agora contra o primeiro TRI de 24. Legal, obrigado. Obrigado. Obrigado, Mizar. Bom, a gente tem tempo para mais uma pergunta. A pergunta do Eduardo Nishio, da Genial Investimentos. Nishio, boa tarde. Pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta, por favor? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Tenho também duas perguntas. A primeira é em relação ao desempenho de vocês. Esse ano, de certa forma, vocês têm o desempenho bottom line aí meio garantido pelo desempenho financeiro, né? A Selic alta ajuda vocês de várias formas, mas eu queria explorar um pouquinho mais a parte de prêmios, né? Prêmios e receita em geral. Vocês estão tendo um pouco mais de dificuldade de evoluir. Se pegar, por exemplo, prêmios, o ano passado não evoluiu muito, e esse ano vocês começaram o ano já com a sazonalidade atrapalhando um pouco. Eu queria saber se vocês, se realmente quando a Selic começar a cair, vocês pretendem voltar a crescer um pouco mais forte, se vocês têm alguma agenda de cross-selling, de penetração maior, enfim, de explorar a base do BB um pouco mais forte, para fazer esse crescimento voltar a aflorar, né? De certa forma, a gente vai ter que ter o top line crescendo em algum momento para você ter o bottom line crescendo, né, nesses próximos anos. Queria que você explorasse um pouquinho mais isso. E a minha segunda pergunta não querendo ser incômodo, mas assim, do ponto de vista de equity, é uma pergunta importante, se vocês estão em andamento com as negociações com o BB em relação aos contratos de 2033, né? Se vocês conseguem antecipar para agora esses contratos, e como seria desenhado esse esses novos contratos, seria de uma forma um pouco mais automática? Se vocês pudessem explorar um pouquinho mais essa agenda, porque é uma agenda importante do ponto de vista de equity. Muito obrigado. Ô, Eduardo, obrigado pela pergunta, André, aqui. Vou começar pela segunda, né? A mesma resposta da última vez. A gente, desde que chegou, vem conversando com o banco, obviamente, isso não é tabu dentro da instituição, mas a gente tem ainda aí um tempo de maturação para a gente, né, caminhar para o modelo que vai ser do futuro. Então, por hora, a gente está focado aí na operação em si e extrair o melhor resultado das parcerias, tá? Então, isso vai ser endereçado no momento certo. A gente não tá preocupado, né, com esse adiantamento agora, porque não é uma conversa difícil, estamos todos dentro de casa. Sobre a primeira pergunta, sim, né, a gente a BB Seguridade, o escritório fica dentro do banco, né? Já facilita muitas conversas com as diversas áreas que, né, compõem o banco, as diversas diretorias, principalmente as diretorias comerciais, né, e as diretorias financeiras, onde a gente estabelece aí as métricas em conjunto e tenta adentrar o balcão. Obviamente o banco tem, né, prioridades, né, e essas prioridades elas caminham a par e passo com as prioridades da BB Seguridade, até porque o banco no final do dia é o acionista controlador e o resultado em grande parte morre lá, né, no balanço do banco. Então sim, a gente tem aí, como você pode ver as iniciativas, a gente tem colocado de pé, né, colocar aí uma iniciativa que a gente falou ano passado, está de pé, está rodando, que é do consórcio. Isso vem junto, né, uma linha de cross-sell, mas a gente tem tentado, tem, né, buscado entrar cada vez mais nas linhas de atacado, né, a gente tem crescido ali também. Claro que dentro do contexto geral,
Percentualmente, o crescimento ele não é tão grande quanto o do varejo, mas ele tem se mostrado mais robusto, então a gente quer avançar nas linhas de grandes riscos. A gente conversa assim para a gente poder montar, né, pacotes e junto, e essa conversa ela tem sido cada vez mais constante. Então a gente confia, a gente sabe que o banco ele busca, né, dentro desse resultado da seguridade, uma parte relevante do resultado que o banco apresenta, e essa dinâmica ela vai acontecer mais forte, sim, né, não só nesse próximo TRI, como daqui para frente, tá? Acho que as discussões estão sempre mais quentes, né, até pelo valor que a gente pode aportar, né, pelo nosso custo de capital. Se a gente tem algumas vantagens comparativas aí em relação às empresas do grupo, a própria dinâmica bancária, em que a gente pode sim, né, contribuir de forma mais forte e o banco nos apoiar aí nesse balcão, né, para que a gente possa não somente estar no balcão, mas que a gente possa estar na vitrine. No balcão a gente já está lá, mas a gente sempre busca estar na vitrine aí para que a gente possa entrar e nas iniciativas que a gente toma como companhia, né, de melhorar o perfil de educação financeira, de educação securitária dentro da nossa base. Enfim, a gente ainda tem muito que explorar dentro da base do banco, né? A gente tem aí 8,5 milhões de clientes total distribuídos aí nas nossas empresas. A gente sabe aí que a gente tem um potencial 4, 5 vezes maior para poder alcançar. E a gente vem crescendo, né? E trazendo aí novidades, que acho que o principal é a inovação que vem de dentro da companhia. Então, pode esperar com certeza que a gente vai estar cada vez mais próximo e conforme eu falei na fala anterior, né? Esse resultado do primeiro tri ele não reflete o que a gente está buscando para o ano, o que a gente projetou. Então, isso aí para a gente tá dentro, né, do que a gente quer. Acho que o prêmio ele surpreendeu um pouco, mas de resto a gente espera e tem certeza que a gente vai alcançar aí os resultados projetados. Tá? Se o Rafa quer complementar. Não, acho que resumiu. Obrigado. Valeu, Nishio. Obrigado, Nishio. Com isso, a gente termina aqui nossa reunião virtual dos resultados do primeiro trimestre. Agradecer a participação de todos e passar a palavra para o André, para o Rafael, para que eles façam as considerações finais. Eu agradeço mais uma vez, né, todos que participaram, especialmente aqueles que fizeram perguntas na nossa call de resultados, e permaneço, né, tanto eu como o time de relações investidores, disponível para qualquer tipo de pergunta que ainda tenha permanecido. Tá? Obrigado e uma boa tarde a todos. Bom, quero agradecer aí aos nossos clientes, né, nossos colaboradores e principalmente nossos acionistas que acreditam na BB Seguridade. Continuem, né, investindo em nós, investindo na companhia. Os resultados estão vindo. Muito obrigado e até breve.